Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 3. Leremos tão somente o versículo 14. Joel 3, versículo 14. Em o nome do Senhor Jesus. Multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Senhor, eis-nos aqui, precisamos da Tua palavra, precisamos dos Teus alertas. E é muito importante que o Teu povo, que naquela linguagem figurada das 10 virgens, que o Teu povo entenda o que é ter a vida abastecida com o óleo do Espírito e o que é não ter essa vida abastecida com o óleo do Espírito. Multidões estão no vale da decisão. Que o Teu povo acorde para isso. Acorde, que todos sorriam, porque não estão sendo filmados, estão sendo vistos. O olhar do Senhor repousa sobre cada um de nós, mas, lamentavelmente, o olhar de seres malignos também repousa sobre nós no vale da decisão. Que aprendamos a saber encarar esse momento da decisão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós tivemos na terça-feira passada esse tema, e ele está sendo desdobrado em 3 momentos. Tudo é vale da decisão. Na terça-feira nós trabalhamos vale da decisão, o que é? Hoje nós vamos trabalhar vale da decisão, cenário de disputa. E terça-feira que vem nós vamos falar sobre vale da decisão, política de consequências ou consequências das decisões. Mas hoje nós vamos falar sobre esse cenário de disputa. Mas para quem não participou na terça-feira passada, é importante nós lembrarmos o que falamos na terça-feira, o que é um vale. Em primeiro lugar, um vale é um espaço entre 2 montanhas. E o que é esse vale da decisão que o Espírito Santo apresenta através de Joel? Joel foi o profeta mencionado por Pedro no seu discurso pós-Pentecostes, pós-derramamento do Espírito Santo. A explicação que ele deu mencionou aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Joel. Então, o profeta Joel é o profeta do avivamento. Ele profetiza avivamento. Ele profetiza aquilo que seria a execução da visão que Ezequiel tivera do vale de ossos secos. Então, existe um avivamento. Só que em Israel sendo avivada e em a igreja sendo avivada, cada um dos seres humanos, desses 2 grupos, que podemos chamar de um, porque Israel, verdadeiro Israel, o remanescente de Israel é a igreja, e a igreja é o Israel espiritual. Então,
para ambos existe o quê? Avivamento. Só que existe avivamento, mas existe o quê? Vale da decisão. E você não vai para o vale da decisão sem avivamento. Porque se você for para o vale da decisão sem avivamento, sem estar com a sua lamparina cheia, e nós falamos na oração, oramos, lembrando dessa figura de linguagem utilizada por Cristo, né, na parábola das 10 virgens. Aqueles que estão com as suas... Aqueles que estão na sua vida assim, empurrando com a barriga, aqueles que estão fazendo de conta que são crentes, que são pentecostais, inclusive, né? Porque nós somos a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira, a Igreja Adventista da Promessa. A primeira igreja pentecostal. Só que esse pentecostalismo sempre falou de lamparinas cheias, de lâmpadas abastecidas. Sempre falou. E o pentecostalismo clássico sempre trabalhou em cima de vida aos pés da cruz, do justo viver da fé. Esse pentecostalismo sempre trabalhou em termos de compromisso. E, de repente, o pentecostalismo começa a tomar uma linha de tirar vantagem da bênção. Tirar vantagem da bênção. E isso faz com que as lamparinas estejam desabastecidas. Você que conhece a parábola sabe o que aconteceu com as 5 virgens loucas. Então, qual é o problema dela, ou delas? É encarar o vale da decisão. Se você está cheio do Espírito Santo, você pode encarar o vale da decisão. Então, na terça-feira, a gente trabalhou o que é o vale da decisão. É um lugar de decisão. E as 3 coisas principais no vale da decisão são sexo, dinheiro e poder. São as 3 coisas que derrubam o homem. Hoje nós vamos falar, então agora voltamos lá e definimos o que é vale, que é um espaço entre 2 montanhas, são aquele divisor de águas que o Senhor Jesus falou. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse o vale da decisão. Você escolhe simplesmente, não tem uma terceira alternativa. Tem muita gente, o pessoal da lamparina vazia, acha que existe uma posição neutra. Eu estou com a minha vasilha, assim, com a minha lamparina vazia, mas ainda tem tempo, ainda dá para eu abastecer. Aí chega, né? De ontem para hoje, só que eu vi 2 servos de Deus, e poderemos ter até mais notícias durante o dia. 2 servos de Deus descansaram. Um voltou na sua terra, foi ver todas as coisas bonitas que ele tinha desfrutado na sua juventude, foi no exército onde ele serviu por 6 anos, foi lá, bateu continência, o pessoal bateu continência para ele, foi uma alegria muito grande, ele estava feliz. Aí, depois que ele viu tudo aquilo, descansou. É assim. Agora, esse momento que não cabe a ninguém, a nenhum ser humano e nem ao diabo. Embora Jesus tenha dito que o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir, ele só mata quando Deus permite, simplesmente assim. Os cristãos foram mortos nas arenas,
mas tudo com permissão de Deus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo com a permissão de Deus. Isaías foi cerrado ao meio, mas com a permissão de Deus. Só que chegou nesse momento, você tem duas frentes para desenvolver a sua salvação e cumprir uma missão. Quando essas duas estiverem fechadas, cumpridas, não há por que continuar vivo num planetinha tão nojento como está esse. Então, nós estamos no vale da decisão. Então, essas três coisas que o inimigo escolhe, sexo, dinheiro e poder, para derrubar. Então, hoje nós vamos falar vale da decisão, que é um cenário de disputa. Você está disputado. Existem várias figuras de linguagem que trabalham essa questão do vale da decisão. Lá em Hebreus 12, no versículo 1, diz: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, tão grande nuvem de testemunhas, e ele fala rodeados, ou seja, 360 graus. Já pensou? Se uma nuvem já é muita coisa, ele ainda enfatiza uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo pecado, todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o vale da decisão. Só que nesse vale da decisão você tem que entender nessa figura de linguagem, já falando da disputa, você tem testemunhas visíveis, que são os seres humanos, testemunhas neutras, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. E, infelizmente, você tem muito mais testemunhas de acusação do que de defesa. As testemunhas neutras são aquelas que não têm nenhuma opinião formada a seu respeito, meu querido. Agora, nós temos as testemunhas invisíveis, ainda nesse cenário de disputa, que são os seres espirituais. 2/3 ficaram com Deus, dos anjos. Pela visão do Apocalipse, milhões de milhões, ou seja, trilhões, os anjos de Deus. Esses são amigos. Eles estão torcendo. Você está na pista do atletismo espiritual correndo e ele está falando: corre, força, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Mas ele só pode falar: estamos juntos do lado de fora. Ele não pode entrar na pista. Você vai ver que Jesus só foi servido pelos anjos quando? Quando ele vence, depois que ele terminou, que ele venceu Satanás no 3º round, aí vieram os anjos e o serviram. Porque enquanto você está na pista, é você que tem que vencer. Ele pode estar ali do lado, torcendo. Só que tem um outro lado que está dizendo: tomara que caia, tomara que caia. Olha para o lado, olha para o lado, olha para trás. Olha para a direita, olha para a esquerda. E você perde o foco nessa disputa. Então, veja bem, como é que eles trabalham. Do lado de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Vamos falar primeiro do lado errado, do lado maligno. Ele trabalha, existe uma coisa em marketing que pode ser uma ferramenta, mas pode ser uma arma. Chama-se processo AIDA. Atenção, interesse, desejo, aquisição. Chama a atenção e essa atenção leva ao interesse. E esse interesse leva a pessoa ao desejo. E o desejo leva à aquisição. É assim. Vale da decisão, que você pode entender muito bem, entra num shopping. Se entra, não vou dizer negócio, no mercado, a gente compra mais no Sonda,
Aquilo ali está tudo organizadinho para você chegar e decidir que marca você compra. E ali você vai vendo. É o mercado que eu conheço melhor ajeitado, melhor arrumado, melhor colocado as coisas ali. Você pode fazer a compra mais rápida que tem ali, você toma a decisão mais rápida ali. Mas tudo trabalha em cima disso, ó. Atenção, interesse, desejo, aquisição. É assim, é o processo AIDA. E você tem que olhar no mundo. Num shopping, num grande shopping de Porto Alegre, foi feita essa pesquisa. Teve um lugar que eles colocaram um assentamento. Os místicos colocaram um assentamento em favor do shopping. Colocaram lá no chão, cobriram, num assentamento. E aí os repórteres faziam uma entrevista com as pessoas antes daquele lugar. O que você veio aqui? Vim passear, vim curtir. Aí outros repórteres entrevistavam essa mesma pessoa depois de passar o chamado assentamento. Aí essas pessoas diziam, não, eu vim aqui comprar, vou comprar. Já estavam debaixo de encantamento. A Bíblia diz que para o povo de Israel não vale encantamento, mas as pessoas estão. E esse encantamento trabalha nesses princípios: atenção, interesse, desejo, aquisição. E nesse ele trabalha, olha só, o Salmo 72 diz que o Senhor Jesus libertaria as nossas almas do engano e da violência. Na violência, porque aí na violência o negócio é corpo a corpo mesmo. Possessão, melhor dizendo, possessão, opressão e indução. O negócio é tão terrível que até o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi induzido por Satanás a numerar o povo de Deus. Porque todo mundo fala assim, muito. Não está possessa. Mas tem outras pessoas. A possessão é de dentro para fora. A opressão é de fora para dentro. Só que a indução, ela trabalha em cima de uma pressão. É um negócio tão forte. A pessoa induzida por Satanás, ela acaba fazendo besteiras. Besteiras. Tipo assim, o X ou Y. A pessoa não precisa nem responder, nem X nem Y, mas ela fica tão apertada que ela vai responder um dos dois. E tem uma alternativa que você não precisa responder nada, você tem livre-arbítrio. Agora, na indução, tem aí no engano, isso é possessão, opressão e indução, são questões de violência, mas ele libertaria as nossas almas da violência e do engano e da violência. No engano, obsessão, ideia fixa que persegue. É aqui, ó. Você não vai vencer, você não vai vencer, você não vai conseguir. Fulano é teu inimigo, fulano é teu inimigo. E a ideia? Água mole em pedra dura, aí. Tanto bate até que fura. Ideia. E a pessoa não sabe discernir entre a sua própria voz, a voz do inimigo e a voz de Deus. Por que está dizendo no final de cada uma das 7 cartas do Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A obsessão. Você está no vale da decisão.
Você está sendo alvo de disputa, meu querido. Você está sendo alvo de disputa, minha querida. Nesse vale da decisão, você está sendo realmente algo tão importante para eles, porque os inimigos já sabem, porque eles estão condenados, o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado. Não tem mais salvação para ele. Agora, para você, enquanto você estiver vivo, existe uma porta da graça aberta. Mas quanto a esses que existem todos os esforços do mundo maligno para disputar. Uma vez, na Vila Maria, inclusive, Deus me permitiu falar o seguinte, numa possessão, eu falei, que decadência, o que vocês foram um dia e que vocês são hoje. Vocês eram anjos de luz. Vocês eram amigos de Deus. Vocês eram espíritos ministradores. Olha que nojeira que vocês estão agora. E aí, eles, usando a pessoa, fizeram. É verdade. Mas vocês sabem qual é o endereço de vocês? Sim. Lago de Fogo e Enxofre, sim. Mas quanto nós pudermos levar com a gente para o Lago de Fogo e Enxofre, nós vamos levar. E as pessoas estão aí brincando no Vale da Decisão. Obsessão, manipulação, alienação. Tem pessoa alienada. Eu fui tentar explicar isso lá em Angola, lá na igreja, lá em Luanda, falando, e como é que eu vou falar sobre alienação? Aí eu falei, no Brasil, a gente compra um carro financiado e o documento mostra que o carro está alienado. Se eu comprei por uma determinada financeira, vai mencionar no certificado de propriedade que o carro não é só meu, ele é de uma financeira. É alienação. Aí o pastor que estava atrás, não, aqui nós compramos à vista. Então é difícil você explicar realmente, porque lá não tem esse sistema financeiro que nós temos aqui. O nosso pessoal aqui de Angola sabe disso. O máximo que chega em alguns casos lá é cartão de crédito, o máximo. Mas não aliena o bem. Se comprou com cartão de crédito, é seu. Mas na alienação, a sua vida não é só sua. Porque você está alienado. Você está comprometido com o inferno. Muitas vezes a pessoa está alienada com o inferno. Como é que a pessoa fica alienada? Quando ela dá lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Está alienado. Na manipulação, vocês sabem que é aquela questão que ele trabalha acima de toda ação promove correspondentemente uma reação. Jesus ensina, Jesus dá vacina para isso. Quando te baterem na face direita, o inimigo vai estar esperando o quê? Que você responda com 50 socos de volta. Aí você, ao contrário, se oferece outra face, desmontou ele todinho. Para você vencer a alienação, a manipulação, você tem que reagir segundo Deus e não segundo os padrões do mundo. Então, esse é o lado do mal, O processo AIDA, atenção, interesse, desejo, aquisição, na violência, possessão, opressão, indução, no engano, obsessão, manipulação, alienação.
Mas agora vamos para o lado de cá, lado de Deus. Olha só, para cada demônio que te odeia, Deus te apresenta 2 anjos que te amam. E muito mais do que isso, um Deus triuno. Aliás, nós vamos falar sobre ele na quinta-feira, triunidade divina. Um Deus. E esse Deus deu algo. Olha, você está no vale da decisão. Não perca isso. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem? Livre-arbítrio. Pensar, sentir, querer. Isso você não pode deixar para ninguém. Ninguém pensa por mim. Eu penso, Deus me deu massa cefálica. Não vou entrar nessa de abutrimania midiática que dá notícia e já pensa por você. Comenta a notícia como você quer. Como ele quer, melhor dizendo. Não é como você quer. Não. Você recebe a informação, você processa a informação e faz aquilo que você quer. Pensar, Deus te deu. Pensar. Esse pensar te leva ao sentir. E esse sentir te leva ao querer. Isso chama-se livre-arbítrio, isso chama-se pessoalidade. É o que Deus dá. Olha, vê a diferença. O outro lado fica lá trabalhando com encantamento, com feitiçarias. Não, Deus, livre-arbítrio. Você é livre. Livre. Pensar, sentir, querer. As palavras, quando Deus prega, a profecia, ela sempre trabalha assim, ó. Conhecimento. O conhecimento leva a habilidades. As habilidades levam a atitudes. E as atitudes nos levam à mudança de comportamento. É assim crescente. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o lado de Deus no vale da decisão. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. No vale da decisão, Deus trabalha na liberdade do Espírito Santo. Deus olha para a sua natureza e vê na sua natureza vontade, mente, emoção e ação. Deus, foi Ele que deu e Ele deixa isso no vale da decisão. Ele diz para você assim, olha, utilize, usufrua daquilo que eu lhe dei, dos grandes tesouros que eu lhe dei. Os 12 tesouros não são ouro desse mundo. Qual o tesouro que Deus nos dá? É fé. A fé que uma vez foi entregue aos santos, para que a prova da vossa fé seja mais preciosa do que o ouro que perece. Não se apegue a recursos desse mundo. Se apegue àquilo que Deus deu. Fé, esperança, caridade. Tantas coisas que Deus deu. Mas você está no vale da decisão. Multidões, multidões, no vale da decisão. E aí? Como é que você está? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Entenda que é tudo na liberdade do Espírito de Deus. Nós falamos algumas coisas, às vezes pelo fato de termos aqui africanas conosco, a gente até fala alguma coisa que vocês têm uma certa dificuldade para entender. Mas as pessoas possuídas, induzidas pelo inimigo, elas promovem uma desordem na sociedade muito grande. Não entenda
a parábola das virgens, 5 prudentes e 5 loucos das 10 virgens, como uma mera explicação escatológica. Não. É uma questão de estilo de vida, gente. Porque gente com lamparina vazia promove uma desgraça no meio da sociedade. Vamos cantar. Rosilda, a senhora está pedindo o texto básico, Joel 3 e 14, é isso? Joel 3 e 14, irmã Rosilda, está aí no Ceará. Um abraço aí para a senhora e toda a sua família. Multidões no Vale da Decisão. As pessoas não entendem que você, no tempo da tribulação, que é o nosso tempo, eu não consigo identificar alguma outra situação anterior. Nós temos o tempo... tivemos o tempo do Éden
e depois já entrou no tempo da tribulação. Ó, se você é expulso do Éden, com suor do teu rosto comerás o teu pão. Se a mulher vai ter filhos com dor, tem outra explicação, tem outra palavra para dizer? Então, já está na tribulação. Só que a palavra nos mostra que vem aí a grande tribulação, que é pior do que a tribulação, lógico. E tudo isso é vale da decisão. O vale da decisão funciona para que nós mostremos a nossa qualidade. Muita gente pensa, né, as igrejas pensam em crescimento quantitativo. Mas os pastores, aí, os líderes, os ícones, aí não pensam muito enquanto eles vão participar na grande multidão. Porque quando você olha lá, naquela grande multidão, você lê na Bíblia, uma multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos, você consegue se ver lá? Amém. Se você consegue se ver lá, glória a Deus. Mas você consegue ver lá pessoas que foram salvas pela sua instrumentalidade? Aí nós já estamos entrando para uma questão de qualidade. Porque o vale da decisão você tem que mostrar qualidade, não é quantidade. Qualidade. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Simples assim. E eu não sei se não é falta de inteligência, mas uma malignidade. O que pode definir? O camarada pregar que você tem que ter uma vida aqui faustosa. Não sei de onde tiraram isso. Se Jesus disse que no mundo tereis aflições. Se ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vale da decisão. Jesus foi fiel até a morte, e nós temos que ser fiel até a morte, fiéis até a morte. Converse com Deus agora. Enquanto você está no vale da decisão, ainda a porta da graça está aberta. Então, aproveite esse tempo. Senhor, a tua palavra foi exposta. Um texto básico que diz que multidões estão no vale da decisão. Esse versículo, ele é de um livro que fala sobre avivamento. É o livro do Antigo Testamento mais usado pelos pentecostais. Mas, lamentavelmente, nós vemos uma distração, um desabastecimento das lamparinas. Tem misericórdia, dá um tempo, Senhor, que as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã possam dar esse tempo para que as pessoas possam colocar tudo em ordem, colocar azeite na lamparina, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós vamos para o